Quem é e se reconhece como classe trabalhadora não pode estar alinhado às estratégias e planos e projetos desses governos. Cada vez mais a gente se fortalecer para bater nessas outras teclas, nessas outras pautas importantes. E fazer bastante barulho, porque terceirizar não é investimento, é privatizar. Entregamos a proposta para o governo e a contraproposta do governo só veio agora, né? Essa semana. Mas apenas dos aspectos financeiros. E o governo vem e diz, olha, a gente tem para oferecer 6,5%. Entendendo na cabeça deles, né, que é o índice da inflação mais 2% de aumento real. É risível, né, dizer 2% de aumento real. Quando a gente vai no mercado, não inflacionou o item que a gente compra em 4,26%. O auxílio alimentação em 13,63%, o que dá R$50 por dia. E aí a gente problematiza na reunião com o governo dizendo, ok, né, quase o que a gente pediu, 1.100 para 1.320. Mas nem todos recebem auxílio alimentação, né? Os aposentados não recebem auxílio alimentação. E aí? Então o índice, olha que diferença, né? Eles dão 13% nesse valor que não é para todo mundo e dão 6,5% para o valor que é geral. Correção do valor da cesta básica. E a gente propôs o valor de R$ 841,23 por mês, baseado numa pesquisa nacional de cesta básica, na própria publicação do DIEESE. A gente também consulta o próprio DO, que a própria prefeitura coloca a média dos mercados aqui, né, na cidade, e também a extensão desse benefício para os dois registros. E o governo sinaliza 10,53%, 524,70 vai para 580. Então, muito aquém do que a gente pede, né? Então, de 841 para o que a gente pede, 580 para o que eles querem dar. E fazem a maior propaganda de que estão dando um aumento ainda maior nesses benefícios, uma porcentagem diferente daquela do salário, que é o momento que quem viu o vídeo pode observar que eu questiono, eu falo, mas espera aí, você justamente, o governo escolhe dar um aumento maior, um índice maior, para aquele que não atinge toda a categoria, e o secretário de Finanças vira e fala, justo, é isso, porque sai mais barato. Então, concluindo a proposta aqui do sindicato, diante dos índices insuficientes, que a gente continue a campanha salarial. Se a gente deliberar por isso nessa Assembleia, a gente sempre entrega, né, um ofício de resultado da Assembleia para o governo, e aí a gente pretende fazer isso no dia 2, que é segunda-feira, que vem, às 5 horas, colocar carro de som, colocar microfone na praça, enquanto a gente vai mostrar a campanha para ele, a proposta para eles, a gente está dialogando com a população também, né? E desmascarando os valores, a importância que o funcionalismo público em Santos tem para esse governo. O ato público tem que ser feito, é necessário, e fazer bastante barulho e mostrar todinho o valor da arrecadação que eles têm e o que é que eles investem. Porque terceirizar não é investimento, é privatizar. Eles poderiam muito bem dar os 13,9, já que é um servidor que educa as crianças santistas, é um servidor que cuida dos doentes santistas, é um servidor que limpa as ruas de Santos. Então, se somos nós que levamos a cidade, nós temos que ter os 13,9, assim como o Ferraz disse. Ele disse que quem quiser ganhar dinheiro, venha para Santos. Então, em Santos nós já estamos. Então, a gente tem que levar esse dinheiro também, mobilizar a categoria e fazer um grande ato, para quando ele olhar lá da janela, ver uma multidão de servidor, e aí a gente consegue arrancar mais direitos e mais dinheiro para o nosso bolso. Nós entramos nessa campanha salarial com 4,5% de corrosão no nosso salário, que é a inflação, e mais 1% da CAPEC. E isso para quem não tem dependente. A questão da CAPEC deveria estar na pauta econômica, tá? Porque ela retira os salários dos servidores 1%, de todos os titulares, e quem tem dependentes também. Então, se a gente pensar mesmo,
A proposta do prefeito, para quem não tem dependente, é 1% do reajuste real. Os anos passam, a gente é aposentado, o salário, some nos mercados. Tudo que você vai comprar é lá em cima, mas o salário não acompanha. O que eu tenho que fazer além da minha aposentadoria, eu tenho que trabalhar também. Não parei de trabalhar, senão eu estava passando fome. A cidade que mais se destaca pela longevidade dos seus idosos não quer dar o ajuste para o aposentado. Como que trata os seus idosos? Nossos idosos, nossos aposentados estão sendo negligenciados. O nosso salário está sendo aumentado exatamente como vocês, porque nós somos vocês. Então, trazer a população, os nossos, posso falar, alunos, no meu caso, clientes, né, os nossos pacientes, o que quer que seja, eles fazem parte da luta com a gente, então eles têm que saber a verdade. Todas as campanhas salariais que a gente faz, a prefeitura já fala sobre a questão do salário. É importante? É. Mas o que mais me preocupa é que eles não dizem nada sobre as outras pautas que a gente apresenta, que a gente solicita, que são de extrema importância. Terceirização, CAPEP, servidor doente, não pode trabalhar. Reforma da Previdência, servidor que vai trabalhar até 75 anos, não vai conseguir trabalhar direito. A extensão dos benefícios para quem tem 2 registros. A gente tem que ignorar que eles ignoram isso. Então, gente, a gente tem que pensar muito bem. Essa proposta aí é rejeitada, mas cada vez mais a gente se fortalecer para bater nessas outras teclas, nessas outras pautas importantes, que não nos prejudicam só agora, elas nos prejudicam a longo prazo. Nós temos que ter os servidores junto nos atos, nas manifestações, para poder, com isso, começar a desenvolver um diálogo com o eleitor. Para você dialogar com a população, você precisa fazer barulho. Para você fazer barulho, você precisa de gente. Se você não tem gente, você não faz barulho. Se você não faz barulho, você não dialoga com a população. Não tem vereador Salvador, não tem secretário lindão que vai ficar comovido com a gente. Não existe isso. Não existe isso. Existe nosso barulho, eu dialogo com a população. Aí o cara fala assim, opa, tocou no meu ponto fraco. Olha, vocês sempre pedem, mas sempre vão negar porque é uma posição política. Então, negar os nossos feitos é uma posição política. Nós temos que escrever essa cara deles. Nós temos que falar também o seguinte: vocês, mais do que beneficiados, vocês foram parte ativa e articularam incessantemente para que esse congelamento que nós tivemos nos últimos 2 anos de pandemia acontecesse. Então é responsabilidade de vocês corrigir essa canalice que vocês fizeram. O sindicato somos nós. O sindicato é uma pedra fundamental. Ele vai como representante, mas nós temos que ir junto, fazendo essa retaguarda, esse mutirão, esse monte de pessoas. É isso. Enquanto a gente não puder e não se indignar em nossos locais de trabalho, enquanto ser humano, enquanto servidor, a gente vai ficar nisso daí. Eles vão fazer o que querem. Fábio Ferraz estava lá todo bonitão, falando com a burguesia sobre os 13,9 de que a cidade é uma cidade maravilhosa. Só que é uma cidade maravilhosa só para aquele setor. Para nós, ele não veio com 13,9, ele veio com 6,5. E já foi colocado aqui, nesses 6,5, 4,5 só para a inflação. 1% nos arrancaram da CAPEP. Se a gente não se colocar em movimento, é isso que eles fazem, né? Eles simplesmente falam, como eu acho que a Kátia não viu um vídeo, que ele fala, eu dou esse valor porque é mais barato. Então, a política deles é dar o que é mais barato para a gente. E a gente não é mercadoria e nem somos baratos. E a gente precisa dar um troco. Nem quem já aposentou e que já fez muito por essa cidade, e nem quem ainda está fazendo e vai fazer muito mais, porque esticaram a nossa aposentadoria das mulheres em 7 anos e dos homens em 5 anos. Porque se tem 13,9, eles não reconhecem as perdas históricas. O próprio secretário de Finanças e Gestão, nessa reunião dessa semana, ele falou, a gente não reconhece as perdas históricas. Simplesmente porque não reconhece. Não tem um fundamento, a atitude é canalha mesmo. As falas são realmente esvaziadas de qualquer fundamento racional. É simplesmente um posicionamento político. E é isso que a gente não tem igual. Quem é e se reconhece como classe trabalhadora não pode estar alinhado às estratégias e planos e projetos desses governos. Porque eles são todos contra o trabalhador. Não tem nada que vai favorecer a gente. É cortar benefício, é cortar adicionais, é dar penduricalhos, né? Horas extras, plantões, gratificações. Nada disso vai para a aposentadoria. Nada disso vai para a aposentadoria. Então,
uma queda mesmo, é um choque você comparar o que você vai, qual é o teu salário. Por isso que de pronto o Sinserve não é a favor de gratificações, e a gente fala isso para o governo, tira as gratificações, coloca para todo mundo no salário, porque é isso, isso é decente. Essa manobra, essa estratégia, esse projeto mesmo desses governos, é para isso que serve, para nos adoecer, para fazer com que a gente fique desqualificado para o trabalho, e desqualificado para o trabalho, eles justificam a terceirização. Então, a gente vai para a Prefeitura e para a Câmara dizer e anunciar, não só através do ofício, mas mostrando o nosso ato de que os servidores de Santos não estão favoráveis a esse reajuste. Que a gente não é bobo, que a gente sabe que pode ser dado mais, que a gente precisa receber mais e que a gente vai arrancar isso do governo com todas as nossas forças. Os que são favoráveis a essa proposta, por favor, levantem a mão e segurem um pouquinho. Nós nos encontramos às 5 horas da tarde do dia 2 de fevereiro, segunda-feira, na Praça Mauá. Então bora, gente, que só a luta coletiva muda a vida. Quero que a gente agora dê uma salva de palmas para nós mesmos, ter coragem de sair de casa